Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 13 de outubro, e o tema do estudo de hoje é, no princípio, o Logos Divino. O texto bíblico que baseia esse estudo é João capítulo 1, versículo 1. E aqui, João nos escreveu o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Primeiro, o evangelista remete à história da criação, Gênesis capítulo 1, verso 1, onde lá diz, no princípio. A palavra, ou o verbo, existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. E ele acrescenta, e a palavra estava com Deus, ou e o verbo estava com Deus. Em João capítulo 1, verso 18, o evangelista indica que o verbo está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Então, João, de forma solene, diz, e o Verbo era Deus. Mas como pode o Verbo, a palavra, estar com Deus e, ao mesmo tempo, ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigo definido, e alguns exemplos que eu posso dar do que são artigos definidos são o, a, os ou as, mas não possui artigo indefinido. Exemplos de artigos indefinidos: uma, uns, umas. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz, literalmente, a palavra estava com o Deus. Como a palavra Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus, o Pai. Isso é, o verbo, a palavra, estava com o Pai. Por outro lado, na frase, e a palavra era Deus, o termo Deus não contém um artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, a segunda pessoa da divindade. Em resumo, Jesus é Deus, mas Jesus não é a mesma pessoa que o Pai. São pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, o Filho de Deus, Cristo, é a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia, pois João capítulo 1, versos 13 e 4, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Em suma, ao ter todo esse estudo que fizemos hoje como base, eu tenho a alegria em fazer a seguinte declaração: Jesus Cristo, o Salvador bendito, é sim o Deus Todo-Poderoso. Ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E a Jesus, assim como ao Pai e ao Espírito Santo, devemos toda a honra e toda a glória. E, claro, toda a nossa adoração. Louvado seja Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica, o Reavivados por Sua Palavra. Esse é o programa de leitura onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é João, capítulo 7. Que Cristo, o nosso Deus, te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.